Pois, Rua Carlos Flores, eu recebi uma série de ligações, de contatos de pessoas que achavam que estava errado, e realmente estava errado aquilo. Tinha que haver a proibição de estacionamento no lado direito, sentido centro-bairro, na Rua Carlos Flores, naquele trecho entre a Rua Parnaíba e a Avenida Planalto. Porque se alguém estaciona ali, quem vai seguindo em direção ao bairro, ele é obrigado a invadir a pista contrária se tem alguém estacionado. Básico, elementar, é só ir lá e olhar isso. Aí eu comentei isso com o secretário, comentei com o Pedro Solimão, diretor dos transportes, e foi colocado lá, agora recentemente, uma placa de proibido de estacionar e pintaram o meio-fio de amarelo. Óbvio, com o meio-fio pintado de amarelo, até as pedras sabem que ele tem, para ter alguma validade, o meio-fio amarelo tem que ter uma placa dizendo o porquê. Mas colocaram a placa lá, só que pintaram o meio-fio até uma certa altura do campeonato. E dali em diante, continua a gente estacionando, exatamente no mesmo lugar, criando o mesmo problema. O diretor Pedro tem que botar mais uma placa ali e pintar o meio-fio de amarelo até o fim. Óbvio, básico, elementar. Antes que nós tenhamos alguma coisa errada ali para lamentar. E já aproveita, secretário Weber e diretor Pedro, aquele tapume que tem numa obra na esquina do lado esquerdo, ele impede a visibilidade dos que estão no sentido centro-bairro, naquele trecho que eu estou falando. Tem que avançar demais ali para poder se ver se o movimento permite que se ultrapasse ou se entre à direita. Uma hora dessa vai acontecer um problema ali, tem muita gente de fora, carros de turistas, etc., que vem aquilo e até reclamam. Eu estou recebendo reclamações agora lá no Hotel da Londres, por causa da pré-temporada. Tem gente que comenta isso lá com a gente. Quando a gente fala que é daqui e tal, tem aquela rua assim, e obviamente é a Rua Carlos Flores. Então está dado o recado, diretor Pedro. Quem sabe a gente dá um jeito nisso com urgência. Luiz Felipe Pires Trevisan é o novo diretor de IPURB, substituindo Marcelo Germiniani. E Adriano Nunes substitui o ex-secretário Ayrton Minuscoli, lá na Secretaria do Meio Ambiente. Foi anunciado isso na segunda-feira, em solenidade, com a presença do deputado Paulo Odoni, lá no gabinete do prefeito. Assumiram e já estão trabalhando. Se espera agora que uma série de coisas aconteçam. Por exemplo, o prefeito ratificou a sua vontade, o que ele diz que vai fazer, de colocar auditoria no IPURB para verificar os últimos 10 anos e também na Secretaria do Meio Ambiente. Bom, eu ouvi alguém comentar, mas por que só agora? Está 3 anos na prefeitura e só agora? Básico e elementar, caro Watson, diria Sherlock Holmes. Porque agora é que o Ministério Público apontou que eventuais irregularidades que pudessem haver nas mudanças do plano diretor. Simples. Se foi apontado irregularidade, vamos checá-las, vamos verificar. E como muitas alterações que foram feitas, ou várias alterações foram feitas para regularizar o que estava irregular, contrariava o plano diretor, nada mais justo do que se averiguar o que foi feito de errado anteriormente. Básico, elementar, caro Watson. Já o Adriano Nunes tem um monte de problemas para solucionar. Por exemplo, conclusão de todas as obras nas praças públicas que estão sendo revitalizadas, estão ficando bonitas, etc. Tal. Secretário Adriano, a reposição das árvores é urgente. O prefeito me garantiu, e o ex-secretário também, que seriam repostas no lugar daqueles ligustros antiquíssimos que nós tínhamos, e foram abatidos, seriam colocadas árvores de no mínimo 2 metros de altura, para que ela possa já proporcionar sombra, etc. Tal, e a beleza que nossas praças merecem. Então, secretário Adriano, agiliza essa reposição das árvores, porque a população continua se queixando disso. Tá? Ok, acho que é a primeira tarefa, secretário Adriano. Pinto Bandeira. Eu escrevi no semanário, falei aqui várias vezes e vou ratificar. Já está na mão do Procurador da República uma ação movida aqui pela Associação em Defesa do Território de Bento Gonçalves, solicitando que seja impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade contra
à emancipação de Pinto Bandeira. Isto vai abranger mais outros 29, 30 municípios pequenos, municípios minúsculos, que obviamente não têm condições de se autossustentar sem ser com o repasse de verbas federais e estaduais em volume superior àquelas que eles arrecadam. Bom, Pinto Bandeira me parece que o pessoal está tranquilo. Ou não? Eu desafiei. Mostrem a decisão da ministra Carmen Lúcia, dizendo que Pinto Bandeira está emancipado, ou mostrem uma lei anterior a 31 de dezembro de 2006, aqui na bancada, pode chegar aqui, ou pode mandar para o semanário, não tem problema. Nós publicaremos, e aí passo a ser um defensor da legalidade da emancipação do nosso distrito importantíssimo de Pinto Bandeira. Já passou algo em torno de um mês, e ninguém apresentou a lei ou a decisão da ministra, dizendo que Pinto Bandeira está emancipado. Por isso, eu acho que tem sim uma probabilidade extremamente elevada de que Pinto Bandeira não se emancipe, porque não existe uma lei anterior a 2006 que o criasse. As leis que haviam antes já foram declaradas inconstitucionais. Essa seca que está assolando o Rio Grande do Sul, para o Brasil é assim, lá para cima é enchente, aqui para baixo é seca. Tá, mas isso é histórico, faz muito tempo que nós temos esse tipo de problema. De repente estamos com enchentes, daí um pouquinho com seca. O problema é, nós vamos pagar essa conta. Com certeza vão pagar essa conta. Eu até ouvia, segunda-feira, uma pessoa comentando, bom, o problema do milho aí não nos afeta, afinal o milho, a gente come espiga de milho de vez em quando. Não. Não é o problema da espiga de milho, que é de milho verde. O problema é a alimentação dos animais. O problema é toda aquela cadeia que é alicerçada em cima do cultivo do milho e que é o que mais sente a seca. Nós vamos pagar muito caro, carne, derivados do leite, derivados do gado. Ó, a inflação vai dar uma saltadinha por causa dessa seca, podem ter certeza. Pré-temporada do Grêmio continua, termina no sábado, logo após o jogo do Flamengo, lá em São Valentim. Hoje à tarde o treinamento vai ser no Flamengo, pela parte da manhã não houve treinamento, os jogadores estão extenuados de tanta atividade física, né? Um calor terrível que nós estamos passando aqui hoje, vai ser um dia horrível também. Eles vão ter atividade só à tarde, a partir das 17 horas lá no Flamengo. Amanhã vai ser na Jeremia, provavelmente vai ser fechado lá, o técnico tem intenção de fazer algum tipo de treinamento específico. Eu não sou fã disso, não sou muito adepto à teoria de fechar, porque eu acho que esse tipo de coisa não ganha jogo e nem ajuda muita coisa não. Mas enfim, eles é que mandam, eles que decidem, e é uma norma e tudo bem. Amanhã, aí na quinta-feira, Jeremia, na sexta-feira, só de tarde, o jogo do São Paulo lá no Complexo Esportivo de São Paulo, no Borgo. Sábado em Faria Lemos, em Tuiuti, São Valentim, o jogo das faixas do Flamengo. Os ingressos já estão à venda, antecipado aqui no São Paulo é 15, na hora é 20, e o Flamengo é 20 antecipado e 25 na hora. Na hora, eu acho que vai ter pouco ingresso para vender, porque tem muita gente da região que está vindo para cá para assistir esses primeiros jogos, movimentos do Grêmio de 2012, para ter uma ideia do que nós podemos esperar dessa equipe que foi montada recentemente, aí com 8, 9 contratações importantes pela direção do Grêmio, Paulo Pelai e Paulo Odoni de Araújo Ribeiro. Eu volto amanhã, um abraço. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Serra e Mar Imóveis. www.serraemarimóveis.com.br